Olá, amados, bom dia, a paz do Senhor. Lucas 15, de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Essa parábola aqui diz que um homem, ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo chegou e pediu a parte da herança dele. E o pai assim o fez, repartiu ali a herança, e o filho foi viver em uma região distante. E viveu lá de modo responsável, dissolutamente, gastou tudo que tinha. Versículo 14 diz que depois que ele gastou tudo que tinha, veio uma grande fome sobre aquela região e ele começou a passar necessidade, começou a passar fome. Ele arrumou um emprego ali e aonde ele cuidava de porcos. E ele estava assim numa situação tão difícil que ele olhava para a lavagem dos porcos e ele tinha vontade de comer aquilo. Mas ninguém lhe dava nada. Então, um belo dia, versículo 17 diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e encheu-se de compaixão e correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e o vistam, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, e tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar o seu regresso. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: primeira coisa, ele reconheceu, ele caiu em si, ele se deu conta de que ele poderia estar na casa do pai, que na casa do pai ele tinha amor, ele tinha comida, ele tinha proteção, e ele deixou tudo aquilo. E até o empregado que o servia anteriormente tinha mais do que ele. Então, primeira coisa, ele reconheceu. Depois, versículo 18, ele disse: eu me porei a caminho. Ele decidiu. E em terceiro, ele agiu. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Então é isso que acontece conosco também. Nós precisamos, em primeiro lugar, cair em si, reconhecer. Reconhecer o quê? Que somos pecadores, dependentes da graça, do amor de Deus, da salvação de Deus. Tomar uma decisão, não, eu quero, eu decido, eu reconheço, eu decido. E eu ajo, eu faço. Senhor, eu entrego a minha vida, eu decido confiar, eu decido crer nas tuas promessas. Então é saber, decidir e agir. Reconhecer, decidir e agir. E algo muito interessante aconteceu quando ele volta para a casa do pai. O pai o acolheu, o pai o revestiu do novo e o pai renovou a aliança com ele. Essa mesma aliança que a Bíblia fala lá em Ezequiel 16. Então fique com essa meditação, com essa palavra, que possamos sempre voltar para a casa do pai, porque certamente ele, assim como nessa história, que o pai já estava esperando os filhos de braços abertos, certamente o nosso Pai Celestial, que não nos abandona nunca, também está nos esperando de braços abertos. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana.